A economia estuda o capitalismo, não é à toa que o nascimento da ciência econômica, na época, economia política, se dá nos marcos da conformação das modernas sociedades de mercado. Os primeiros economistas, poderíamos destacar Adam Smith, estão escrevendo no final do século XVIII, observando essa transição de uma sociedade mercantil para uma sociedade urbana e industrial, né, e que apresenta características na organização da sociedade, na organização da produção e distribuição da riqueza, que a tornam específica, né? Então, a sociedade capitalista apresenta características, algumas de continuidade com as sociedades pré-capitalistas e outras de ruptura. A produção organizada visando lucro é um elemento central e não mais o consumo próprio. Da mesma forma, a própria organização da produção não está mais baseada em obrigações políticas, como as relações de servidão do mundo feudal, ou mesmo diferenciando de experiências históricas do século XX, onde há o planejamento central, a tomada decisória sobre o que produzir, quanto produzir, a que preço produzir, das antigas economias do bloco socialista, em que isso se dava a partir de um direcionamento de natureza política. Então, além da produção organizada com a busca do lucro, é uma produção organizada que visa o lucro a partir de unidades descentralizadas, autônomas no seu processo decisório. Quais as características centrais dessa forma de organização social específica? A busca do lucro, né? Mas a busca do lucro não necessariamente é algo somente encontrado no capitalismo. Nós tivemos sociedades mercantis bastante complexas, com capacidade de produção, de organização logística. Pensem, por exemplo, na civilização romana, pensem na civilização chinesa e várias outras, a capacidade de produzir e sustentar a vida de milhões de pessoas com conexões mercantis bastante amplas. Então, buscar o lucro, né, ou a motivação do lucro, que implica na receita que excede a despesa, né, isso é algo que é típico do capitalismo. Porém, o capitalismo avança no sentido da busca racional e metódica pelo lucro, que é algo que a análise do Max Weber, particularmente na Ética Protestante, o espírito do capitalismo, na tradição weberiana, né, isso é apresentado. É uma sociedade em que a racionalização, a burocratização são crescentes. A propriedade privada dos meios de produção, né, dos bens de capital e outros meios necessários à produção, não é algo exclusivo do capitalismo, mas a propriedade privada como forma predominante é típica do capitalismo. Né? Se um empreendedor quer expandir suas atividades, ele vai adquirir esses meios para ampliar a sua capacidade produtiva de forma, né, por mecanismos mercantis e não pela guerra, estrito sensu, pela ocupação, por outras formas de acesso aos recursos necessários à produção que as sociedades pré-capitalistas tinham como elementos típicos e característicos. Assim como a forma predominante de relação de trabalho é o assalariamento e não mais a servidão, não mais a escravidão, não mais formas compulsórias de trabalho. Uma vez mais, é possível encontrar formas de assalariamento em várias outras sociedades mercantis. Mas a primeira sociedade na qual o assalariamento é a forma predominante a partir de relações contratuais celebradas entre partes iguais do ponto de vista formal da lei, ainda que haja assimetrias as mais diversas dentro dessas relações, mas do ponto de vista legal formal, né, as relações são entre entes que perante a lei se colocam com direitos e obrigações celebrados e preservados na esfera legal. Um outro elemento, né, que é importante é lembrar que o acesso aos recursos naturais se dá por meio, novamente, da compra, né, por meio de mecanismos de mercantilização. Então, não mais o artifício da ocupação, da luta, da guerra, é o aspecto principal para o acesso a recursos naturais. Não que isso não aconteça no mundo contemporâneo, mas normalmente, se eu quero expandir a minha atividade produtiva, eu vou ter que adquirir espaço para tanto. Um outro elemento que eu acho que me parece fundamental
é que o sistema de mercado, a sociedade de mercado não é estática, ela evolui no tempo e no espaço. Ela foi abrangendo, num primeiro momento, os países da Europa, do norte da Europa, as formas de produzir, de consumir, o avanço tecnológico, as instituições associadas ao desenvolvimento do capitalismo ali nascem, ali se desenvolvem e passam a se tornar formas e referências predominantes no plano internacional. Então há essa expansão geográfica, mas também há transformações nessas formas de organização. Alguns elementos permanecem e outros se alteram. Essa descrição do que seria uma fábrica, na época que o Adam Smith está desenvolvendo seu exemplo de incrementos de produtividade, o Adam Smith vislumbra no capitalismo uma forma extremamente progressiva de organização da vida humana em sociedade, né, e ele observa isso em loco, né, seria algo como um estudo de economia industrial ou um engenheiro de produção que está lá verificando, né, no chão da fábrica como a eficiência do trabalho cresce exponencialmente pela divisão do trabalho. O exemplo do alfinete dele é para exatamente dizer que ao invés de um único artesão altamente especializado passar o dia produzindo alfinetes, eu posso juntar no chão da fábrica várias pessoas sem o mesmo nível de especialização, dividir o processo de produção do alfinete em etapas, em que cada grupo ou cada indivíduo estará especializado. Isso permitiria, ao fim de um dia de trabalho, produzir um múltiplo dos alfinetes que o artesão mais especializado seria capaz de produzir. Mas essa fábrica que o Adam Smith está enxergando, ela é muito simples, ela não tem um nível de sofisticação tecnológica e a capacidade de produzir, né, do mundo moderno. Então, o mundo do Adam Smith é um mundo de pulverização produtiva, né, de baixa complexidade de gestão, de baixa complexidade tecnológica, completamente diferente do mundo moderno em que a inteligência artificial e que a robótica estão avançando rapidamente, alterando as formas de produzir e de consumir. Uma fábrica de automóveis hoje, essa é uma imagem típica em que nós vamos enxergar algo que é muito mais parecido com o ambiente de ficção científica que nós projetávamos no passado para imaginar o futuro, do que a fábrica, né, do Adam Smith, ou a fábrica típica do período fordista, ou aquela que predominou ao longo do século XX. Aqui nós temos os dados sobre a evolução da população global e alguma tentativa de observar a renda por habitante em valores constantes. Nós vamos mais adiante detalhar a diferença entre valores correntes e valores constantes. Por outro lado, também, isso aqui é uma estimativa de história econômica. O principal responsável por esse trabalho é o professor Angus Maddison, falecido recentemente, mas seu trabalho segue pelos seus colegas, de tentar estimar o PIB lá desde o início da era cristã. Nós não temos estatísticas padronizadas para aquele período do tempo, ainda que nós tenhamos dados populacionais. Esses são dados bastante mais confiáveis e registrados nas diversas sociedades para inúmeros fins, para alistamento militar, para cobrança de impostos. É possível termos alguma medida, alguma noção de tamanho de população, e o exercício que o Maddison e seus colegas fizeram é tentar jogar preços, valores para o que seriam os padrões típicos de consumo naquela época e agregar isso em função de tamanho de população. Para o período recente, particularmente no século XX, aí sim nós temos métodos padronizados de cálculo e de estimativas do produto, da renda nacional e produto nacional. Quando se estuda a contabilidade social, nós sabemos que essas agregados são identidades contábeis, né? O PIB, Produto Interno Bruto, a renda nacional, o gasto nacional são identidades, alguma coisa nesse sentido nós vamos ver. O que essa figura registra, é isso que eu quero demarcar, é que o período da Revolução Industrial, da conformação das modernas sociedades de mercado, coincide com o fato de que a população, né, global passa a crescer exponencialmente, então a capacidade de sustentar populações crescentes, que vão atingir exatamente na era do capitalismo pela primeira vez a marca superior a 1 bilhão de habitantes, e hoje estamos na faixa dos 7 bilhões
de habitantes e ao longo do século XX vamos chegar talvez algumas estimativas perto de 10 bilhões, com um padrão de acesso a bens e serviços crescente. Então, uma característica do capitalismo é que a produção de bens e serviços passa a ter um ritmo também exponencial. E isso se expressa uma variável síntese no PIB por habitante, aqui em valores constantes em dólares internacionais. Pois bem, um primeiro movimento de aceleração disso se dá com a Revolução Industrial, liderado pelos países do norte da Europa, depois alguns países colonizados pelos países europeus, né, que se tornaram independentes, Estados Unidos, ou novas potências como o Japão, que vão avançar nessa primeira etapa, e no pós-guerra a disseminação para o conjunto da economia global das formas de produzir e consumir, tipicamente das economias industriais modernas, vão gerar um novo processo de expansão da renda por habitante. Além do processo de crescimento da renda por habitante, um dado que é quantitativo, né, nós observamos um crescimento populacional, um crescimento maior ainda da renda, portanto a renda por habitante se expande, né, vamos notar que a população cresceu cerca de 5, 6 vezes desde o início da Revolução Industrial até hoje, porém a renda per capita cresceu muito mais, o que significa dizer que a renda de fato é um múltiplo do crescimento da população. E essa população vive mais e vive melhor, né? Nós vamos observar uma redução da taxa de crescimento populacional na maior parte das regiões do mundo. Mais adiante vamos ter dados detalhados e atualizados, com exceção da África. Nós tendemos a uma estabilização do ritmo de crescimento populacional hoje no mundo, na África e algumas outras regiões, e também a expectativa de vida ao nascer cresce para e passo. Então, nos países avançados, isso já excede 70 anos, e ao passo que na maior parte das sociedades pré-capitalistas, até onde nós temos registro, essa expectativa de vida ao nascer não excedia 30, 40 anos. Então, as populações têm mais acesso a bens e serviços, e sua expectativa de vida ao nascer mais do que dobra no contexto de avanço e desenvolvimento das modernas sociedades de mercado. Esse mesmo estudo que nós estamos pegando os dados feito pela OCDE, cujo título ali está ali embaixo na fonte, vocês podem acessar, ele nos permite observar que além do acesso a bens materiais e de viver mais, na expectativa de vida que cresce, isso é um bom indicador, a expectativa de vida de uma série de outros aspectos, né? O acesso à saúde, a moradia de qualidade, isso vai garantindo esse aumento da expectativa de vida ao nascer, mas as pessoas também passam a ter acesso à educação, né? Então, o acesso à educação formal vai garantindo, por exemplo, que a alfabetização tenha se disseminado ao redor do mundo, com diferenças entre os países, mas há uma forte tendência de convergência, mesmo nos países de renda baixa, né, e média mais ainda, aos padrões dos países de alta renda em termos de acesso à educação, à alfabetização, e essa educação cada vez com maiores anos de acesso a essa educação e de qualidade da mesma. Aqui nós vemos o número de anos médios, né, de acesso à educação em vários países. Nós vemos o crescimento em cada região ao longo do tempo e essa tendência que várias regiões do mundo passem a ter níveis bastante mais elevados. Mas os desafios para o mundo em desenvolvimento seguem grandes, né? Os níveis contemporâneos de anos de escolaridade na média da América Latina, por exemplo, equivalem àquilo que os países desenvolvidos da Europa Ocidental, né, de colonização europeia, obtinham nos anos 30, 40, 50. Então ainda há uma defasagem importante, a necessidade de avanços ao redor do mundo. Na África subsaariana, né, essa situação é ainda mais problemática. Dado o que nós vimos até aqui,
né, um elemento importante que diferencia o capitalismo é que na maior parte das sociedades pré-capitalistas a ampliação da produção se dava a partir da ampliação do acesso a insumos, a recursos da natureza e a capacidade de trabalho, né? Era o crescimento extensivo. Para produzir mais, eu preciso de mais braços e mais recursos. No capitalismo, caracteriza-se a produção intensiva. O que é isso? São os ganhos de produtividade. Eu consigo produzir mais por unidade de capital ou por unidade de trabalho. E o motor por trás disso é o progresso tecnológico. Então, o capitalismo, para além da busca do lucro, da busca racional e metódica do lucro, nós temos um conjunto de elementos que vão fazer com que o progresso tecnológico funcione como motor dos ganhos de produtividade e da expansão que nós observamos nos gráficos anteriores. Portanto, o capitalismo moderno, o capitalismo das redes sociais, o capitalismo da inteligência artificial, da robótica, esse capitalismo é radicalmente distinto do capitalismo do Adam Smith em vários aspectos. Em alguns outros aspectos, não. Os atores principais, as instituições que moldam o funcionamento vão se alterando, como nós vamos ver bastante ao longo desse curso. Tipicamente, o tamanho de uma empresa, a complexidade de sua organização, o próprio fato de que o progresso tecnológico passa a estar lá dentro dos departamentos de pesquisa e desenvolvimento das grandes empresas, o poder de mercado dessas empresas, a complexidade das instituições que dão apoio ao desenvolvimento dos mercados, do sistema de pesquisa, do sistema universitário, de agências reguladoras, o papel do Estado, que é crescente. Eu já havia comentado, e depois nós vamos mostrar os dados. Tipicamente, no século XIX, o Estado tinha um tamanho de 10% do PIB ou menos. Hoje, 25%, 30%, 40% do PIB a depender do país, isso entre as economias avançadas. Portanto, a história e o processo de transformações com as suas tensões em vários momentos foram moldando. E a história não para. Nós vivemos um momento em que, uma vez mais, há disjuntivas e há possibilidades constituídas a partir dessas disjuntivas. No alvorecer do capitalismo, as fábricas, as fazendas eram basicamente de propriedade individual de um pequeno número de pessoas próximas que se conheciam. Havia uma menor escala e complexidade tecnológica, logística, organizacional. O mercado de trabalho estava em formação, a maior parte dos trabalhadores não tinham proteções legais em termos de um padrão mínimo de remuneração, férias, aposentadorias, não havia proibição para o trabalho infantil. O mercado financeiro era pouco desenvolvido e com baixo acesso. O mercado corporativo era muito pulverizado, dificilmente um agente individual era capaz de afetar as condições de mercado. Isso é tipicamente a estrutura em concorrência perfeita que os economistas lá tratam na microeconomia, portanto é dito como concorrencial nesse sentido da estrutura, da morfologia dos mercados. Os mercados consumidores eram mais próximos, mercados locais e não mercados internacionais, como, insisto, formas predominantes nesse alvorecer naquilo que o Adam Smith estava observando. Agora, na medida que o capitalismo vai evoluindo, já na segunda metade do século XIX, ao longo do século XX, a pequena propriedade individual passa a se transformar e nascem as grandes corporações, porque eu preciso de um volume muito amplo de recursos, eu preciso captar esses recursos. Vão se desenvolvendo as sociedades anônimas de responsabilidade limitada, e aí há uma separação entre a propriedade do capital e a gestão, que passa a ter um caráter profissional. Há, portanto, uma elevada especialização e complexidade em todas as atividades dessas grandes empresas, tanto do ponto de vista tecnológico quanto do ponto de vista distributivo, acesso a insumos, a distribuição dos produtos finais. Isso são operações de elevado grau de complexidade e necessidade de controle. O mercado de trabalho passa a ser regulado, em alguns países mais e outros menos. Por isso que se discute muito também essa ideia de variedades de capitalismo. Nos Estados Unidos a regulação é menor do que na Europa. Há todo um debate sobre vantagens e desvantagens de cada um dos modelos. Os mercados financeiros passam a ter níveis de complexidade mais elevados. Predomina o dinheiro estatal. O que é isso? Os bancos centrais passam a ter o monopólio da emissão, da regulação da quantidade de moeda e dos mercados financeiros.
O mercado corporativo se transforma com o surgimento de leis para limitar o poder de mercado, leis antitrust e antimonopólio, né, regulações diversas em várias áreas, padrões mínimos de proteção sanitária, técnica, ambiental, que as empresas devem seguir para ter acesso aos mercados consumidores, e uma tendência que esses padrões se disseminem e se uniformizem no plano global. Né? E um mercado consumidor que deixa de cada vez mais de ser local e passa a ser um mercado global. Portanto, o capitalismo passou por enormes transformações nos últimos séculos, 2 séculos e meio. Alguns dos princípios básicos que o Adam Smith nos ensina seguem válidos, mas não necessariamente da forma. O capitalismo que ele vislumbrou mais concorrencial não existe hoje como forma predominante, existe localizadamente. Então a assimetria de poder nos mercados é muito maior do que na época do Adam Smith. O papel do Estado é completamente diferente, para que nós tomemos 2 exemplos. Seguindo aqui a análise do Chang, essas citações até aqui são do livro do professor Raju Chang, a concorrência entre as empresas com fins lucrativos pode continuar sendo a força motriz do capitalismo como vislumbrado pelo Adam Smith. Mas isso não ocorre entre pequenas empresas anônimas que aceitam o desejo dos consumidores e disputam entre si, aumentando a eficiência na utilização da tecnologia. Hoje a concorrência se dá entre grandes empresas que atuam internacionalmente, são empresas multinacionais, que têm a capacidade de afetar preços, de afetar os processos produtivos, né, que disputam a fronteira tecnológica e que podem sim criar e manipular os desejos dos consumidores e fazer com que esses desejos fiquem vinculados às suas marcas por meio da publicidade. Então o capitalismo se tornou algo muito mais complexo, onde a simetria de capacidade de tecnologia, de capacidade financeira é um elemento característico. Então as teorias econômicas elas têm que ser percebidas no seu tempo e no seu lugar, né? Para que nós possamos enfrentar os desafios contemporâneos, sugere o Chang, nós temos que ter a capacidade de olhar para essas teorias e repensá-las à luz destes desafios, que é o que a realidade nos coloca hoje, depois da crise financeira de 2007, 2009 e da pandemia atual, os desafios que estão colocados por outros temas que nós vamos estar tratando ao longo desse curso. E isso não é novo. O capitalismo foi evoluindo e essas ferramentas analíticas também precisam e foram sendo atualizadas. Se vocês observarem, por exemplo, lá o National Intelligence Council dos Estados Unidos, que prepara relatórios, né, sobre tendências do futuro, o mais recente, né, da série Global Trends, né, é lá de 2017, algumas dessas questões são atualizadas. Se vocês forem olhar grandes instituições financeiras como a PINCO, que tem em ativos uma gestão de ativos que equivale ou é maior do que o PIB brasileiro, ou órgãos multilaterais como o Banco Mundial, o CDE e outros, se vocês forem estudar com detalhes os estudos prospectivos, como é que gestores do mercado financeiro, estrategistas responsáveis pela política externa de governos, analistas de instituições multilaterais, os temas principais recorrentes nos últimos anos nessas análises e que, por óbvio, vão estar sendo objeto do nosso tratamento aqui, emergem como aspectos que criam desafios para o mundo contemporâneo, para a organização da sociedade, a organização das formas de produzir e consumir. Os que mais aparecem, os recorrentes nesses estudos dos últimos 4, 5 anos, envolvem as mudanças climáticas e os desafios sobre a produção, o consumo, a ascensão dos novos poderes, particularmente China, Índia, a retomada da Rússia também. Isso envolve aspectos de mercado e aspectos geopolíticos, a forma como as novas tecnologias, a inteligência artificial, a robótica estão afetando o mercado de trabalho, mas também a produção, a distribuição e o consumo, a possibilidade de que todo aquele ambiente mais liberal dos anos 80 para cá, no plano político, no plano econômico, possa estar chegando ao fim e com isso, né, um esgotamento do processo de globalização observado também da década de 80 para cá, são alguns dos temas, né, que estão no centro dos debates e que podem estar moldando as políticas econômicas, as estratégias
governamentais e, a depender dos desdobramentos das decisões tomadas, as disjuntivas, a forma com que essas sociedades de mercado vão adquirir daqui para frente também serão alteradas. É importante, portanto, que ao olharmos para as teorias econômicas, para os instrumentos de análise, observemos que há distintas metodologias. Aquela mais utilizada, do chamado individualismo metodológico, do método hipotético-dedutivo, ela é útil para vários aspectos, mas também é importante observar o método histórico-dedutivo, que nos permite observar melhor essas transformações. Então não é uma teoria e instrumentos que vão ser válidos para todas as situações, alguns questionam, mas que tem uma validade específica para um certo contexto histórico, e o observar as transformações das sociedades é algo essencial neste sentido. Recomendamos novamente alguns dos textos lá do FMI, particularmente esse O que é o Capitalismo. Vale a pena a leitura, tanto para aquela nossa primeira aula quanto para essa. É uma boa forma de introduzir esses temas. Assim como o professor Skidelsky nos seus vídeos mostrando a importância da história econômica, e o próprio professor Chang mostrando essas interações entre economia e política que vão moldando a transformação da sociedade. São vídeos que permitem aprofundar os temas que nós tratamos aqui.